Ai, agora cadê o... Agora o Jefferson, acho que ele não conseguiu entrar como eu. Se não conseguir, ele volta como ele não. Não. Ô Rachel, eu quero convidar você. Como assim tá duplo o áudio? Só se o Jefferson tiver entrado no canal do Pedrinho. É pra ele entrar no meu. Boa noite, Tamar. Boa noite, Murilo. Não, Murilo, eu sei que tem um monte de gente falando que descobriram, mas isso tudo é fake news, é para atrair atenção, tá? Não descobriram ainda, não sei se vão descobrir. Aqui, agora o Jefferson entrou. Como que eu faço para te convidar, Jefferson? O Jefferson que vai entrar como eu. Rachel, vou convidar você. Ó, tô clicando aqui em convidar, mas peraí, não tá aparecendo. Caia, eu estou de novo. Bom, Rachel, ó, tá vendo? Não deu certo. O Jefferson não conseguiu entrar lá, porque ele tá com o notebook. Ué, não tem celular? Eu acho que o celular dele caiu na água, alguma coisa assim. Mas assim, o Jefferson, assim, à medida que você puder, vai encaminhando as. Aí, ele tá falando que tá sem celular. Gente, quem tá entrando aí no meu perfil é o Jefferson, tá? Então é bom que já fique esclarecido assim. Eu e o Jefferson, a gente cuida da página do Pedrinho. Eu cuido mais da do Pedrinho do que da minha, tanto que eu tenho pouquíssimos seguidores. E sempre que vou me comunicar com vocês é por esse canal. Aí, então, o Jefferson está entrando como Isa Toledo, que é o meu perfil, e ele vai me encaminhar as perguntas. E você também, né, Rachel? Rachel, que está como Tá vendo? Pedrinho. A edição ficou como se ele fosse entrar pro seu e você no dele. E era isso, tá vendo? Ó. Entendeu? Mas de todo jeito, o pessoal vai vir aqui pro canal do Pedrinho. Isso que é importante. Né? Porque assim, o jeito que estava, ele talvez fosse ter que. Se eu fosse entrar pelo meu canal, como eu tenho poucos seguidores, a visibilidade seria. Oi, Itamar, obrigada. Itamar mandou uma rosa. Obrigada, Itamar. Agora o Jefferson é a Isa, isso mesmo. Estamos aqui com todas as identidades cruzadas. A Rachel é o Pedrinho humorista, eu sou o Pedrinho Rodrigues, o Jefferson é a Isa. Então, assim, gente, tá tudo assim misturado, tudo junto e misturado. E assim é que é bom. E hoje vai ter a participação especial do meu marido, do Alfredo, que a gente nem ia fazer live essa semana, né? Porque a gente estava viajando, numa viagem meio que a trabalho, meio que de lazer, mas enfim. Falta o Pedrinho mesmo, Clarice. Sempre vai faltar o Pedrinho. E, Fredo, se apresenta aqui pro povo. Ele entrou lá no meu canal, gente. Se apresentou, mas agora ele vai se apresentar aqui. Oi, gente. Eu sou o Dr. Alfredo Toledo e Souza, marido da doutora Isa. E fui o médico do Pedrinho.
Quem Vamos fazer a cuidava, soroterapia dele, isso, né? coordenava soroterapias para reorganizá-lo energeticamente, levantá-lo, Neurologicamente. neurologicamente principalmente, porque o Pedrinho passou o diabo, gente. O Pedrinho foi o maior sobrevivente que eu conheci na minha vida. Então eu cuidava, Falava, né? com certeza, eu cuidava do corpo e a Isa cuidava Do emocional. do E emocional. aprendia muito com ele também, nós dois, né? Nós dois aprendemos muito. Pedrinho era uma enciclopédia humana. Uma pessoa que sobreviveu anos em condições em que uma pessoa comum não teria sobrevivido uma hora. Ele foi colocado em todo tipo de desafios, visando estuprá-lo, visando machucá-lo, visando anulá-lo, visando enlouquecê-lo e visando matá-lo. Usá-lo como arma de matar também. Usá-lo como arma de matar também. Então, colocavam ele jovem ainda, menino, em verdadeiras jaulas. Boa noite, Amina. Vai falando, amor. Em verdadeiras jaulas com estupradores enormes e ele saía vivo, extremamente machucado e vivo. Trancavam ele numa cela minúscula, escura. Fredo, você está dando spoiler do segundo volume do É livro, da verdade. biografia dele. E, Não é para dar spoiler. Tá bom. E ele era diariamente espancado, sabe? Uma pessoa que viveu anos comendo batatas podres. Então, era para ele ter enlouquecido completamente e ele não enlouqueceu. Era para ele ter se tornado uma pessoa incrivelmente cruel, pelo contrário. Ele foi cuidador dos nossos cachorros, com um carinho, uma atenção e um zelo incrível. Ele foi nosso jardineiro, ele tinha mão verde, o que ele plantava brotava. Então, há um empenho muito grande da minha parte, principalmente da parte da Isa, de mostrarmos um Pedrinho que as pessoas não conhecem. Sabe? Não tem nada a ver com o Pedrinho Matador, gente. Exato. Não tem nada a ver. A gente não quer falar do Pedrinho Matador, porque todas as redes sociais, a imprensa, apresentou para o mundo inteiro o Pedrinho Matador. Nós queremos apresentar... Até porque esse nome, quem colocou, nem os próprios amigos, né? Foi o sistema que colocou o nome de Pedrinho Matador. E pra então, que falam assim, que ele matava à toa, que não sei o quê, era tipo uma luta, né? Pra poder sobreviver, né? Exatamente. E imagina o estigma que é uma pessoa viver com esse nome, Pedrinho Matador. Né? Bom, eu ia entrar no tema da live, porque assim, o tema da live é aquela pergunta que o Jefferson fez, né, que a gente começou uma outra live, o que querem as mulheres. E aí, veja que quando assim dá tudo errado, que vocês vão ver em alguns vídeos do Pedrinho ele falando assim que doido faz tudo errado e no final dá tudo certo. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. O Alfredo não ia participar, aqui a gente está num ambiente pequeno. Aí eu ia fazer lá embaixo no saguão do hotel, aí fiquei com preguiça de descer. E essa eu acho que... Aqui tá calor, aqui tá um frio, menina. Vixe, olha, nem quero voltar. Em São Paulo? Tá. Menina, tá terrível. Neve agora, vai nevar. Então vamos à pergunta. O que querem as mulheres? O que nós conversamos sobre isso? Eu vou jogar aí, nesse começo de conversa, uma frase clássica do Lacan, um aforisma clássico dele, que é a mulher não existe. E o Alfredo falou para mim, quando leu, que o Lacan era machista. E eu falei que não era nada disso. Lembra? Lembro. Então. E uma outra frase célebre da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir, que era esposa do Sartre, né, mulher do Sartre, que por sua vez é contemporâneo do Lacan, e ambos pareciam ter uma ideologia oposta, mas aí nessa conversa nossa agora vou mostrar que ser divergente de opinião não significa estar certo ou estar errado, gente. Significa que cada um tem a sua opinião
e que é importante encontrar os pontos de diálogo entre essas opiniões, não apenas o ponto de divergência para poder ter razão. Né? As pessoas estão mais preocupadas em ter razão do que ter bom senso. Então, vamos lá. Alfredo, o que querem as mulheres? Bom, eu posso responder isso de duas formas. Primeiro, como homem, aos 68 anos, e tendo levado as bordoadas inacreditáveis que levei enquanto marido. A Isa é minha quarta esposa. O fato de eu ter sobrevivido a 3 casamentos anteriores me coloca... Bom, elas terem sobrevivido a você, né? Me coloca quase no nível do Pedrinho como sobrevivente, né? Você realmente precisa gostar de viver perigosamente, né? Eu acredito que o que as mulheres querem... as mulheres querem ser amadas. Elas querem ser respeitadas, elas querem ser tratadas com gentileza, querem ser valorizadas como mulheres, como seres humanos, querem ser levadas a sério, querem que se respeite a busca delas por condições melhores de vida pessoal, social, econômica, profissional, coisa que muito homem não faz. E além daquele aspecto de fêmea, de ser desejada, de ser querida, de ser almejada. Objetificada. Também, até certo ponto. Ela quer ser necessária. A mulher tem uma necessidade muito grande de ser útil, de ser necessária, que vem da feminilidade dela, que vem da maternidade dela. Ela precisa se sentir útil, se sentir até certo ponto indispensável numa relação. O homem precisa. O homem também precisa, mas há uma diferença que eu considero importante. A mulher, ela ainda tem uma noção, depois de tudo que mudou, com a revolução sexual, com a conquista, depois de milênios em que a mulher foi esmagada e subjugada e limitada a um papel de objeto de cama, mesa e banho, e maternidade não saía disso, ela foi se liberando, foi conquistando espaços que antes eram só dos homens, e foi achando uma identidade, ela foi encontrando valores, ela foi encontrando um norte, ela foi encontrando um rumo. No mesmo processo, nos últimos 100 anos, o homem fez exatamente o oposto. O homem foi perdendo completamente o sentido do que ele era, do que ele significava, do que ele podia. E hoje o que eu percebo, não só entre meus pacientes, até comigo, com pessoas da minha idade, com amigos, com pessoas mais jovens, o homem está perdido. Ele não sabe mais quem ele é nem o que ele representa. Então fica difícil ele querer coisas, porque o papel dele como macho acabou. O papel dele como provedor de família quase acabou. O papel dele como dominante sexual dançou completamente. O papel social dele como o sexo forte, a figura dominante, cada vez mais ameaçado. E surge todo um questionamento que acontece, inclusive, dentro da família. O que um filho fala hoje para um pai, numa boa, em termos de descredenciar o pai, desqualificar o pai, afrontar diretamente as crenças, os valores e as prioridades dos pais. Quando eu era criança, eu ia levar um tapa na cara, que eu ia cair de bunda no chão e levar uns 10 minutos para voltar a ser eu. E hoje os pais aguentam isso. O pai começa a falar com os filhos coisas que ele considera importantes para a vida deles, principalmente se forem adolescentes, eles enfiam a cara na tela do celular. Tamar, você me mandou um café, obrigada. Para mim e para o Alfredo, né? Para o Pedrinho, o pai principalmente. Fica falando com as paredes, porque a mensagem que os adolescentes têm para o pai é: esta pessoa com quem eu estou falando aqui na tela do celular é muito mais importante que você. Essa é a única certeza que eu te dou. No mais, trate de ser, na medida do possível, o motorista, tá? Não, o motorista geralmente é a mulher, tá? É a mãe que leva. É a mãe também. Isso, na ausência da mãe, seja o motorista,
seja o cartão de crédito ou o provedor financeiro imediato, e se eu cair da escada e quebrar as duas pernas, ter certeza que a primeira pessoa para que eu vou ligar é você. Então você vai ser banco 24 horas, pronto-socorro de plantão e, eventualmente, motorista na ausência da mãe. Outras coisas só Deus sabe se você vai prestar. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, que aí coloca a crise da masculinidade, então não é só em função da emancipação da mulher, mas também da falta do homem de saber se situar na figura paterna. Então o homem está numa crise de masculinidade, tanto como marido, como macho, quanto pai. E como provedor. E por que querem atribuir toda essa crise à mulher? Bom, há alguns pontos aqui a serem considerados. Primeiro, o homem dormiu enquanto a mulher lutou. O homem tinha aquela certeza que ele tinha certos direitos que lhe eram inerentes e ele não se mexeu nesse sentido. As mulheres foram conquistando novos espaços, novas possibilidades, e o homem ficou na base das favas contadas. Quando ele acordou, ele já estava lá atrás em tudo. Eu vou dar um exemplo assim clássico. Olha, você ganhou um coraçãozinho. Eu agradeço. Nossa! Eu vou dar um exemplo clássico. Quando eu teve uma época da minha vida... Dedinho na tela, pessoal. Itamar está falando, não sei o que significa, mas deve ser coisa boa. Durante 9 anos... O Itamar está falando coisa boa. Nos meus 42 anos como médico, durante 9 anos eu não cliniquei. Eu trabalhei com pesquisa clínica. Então eu trabalhei na maior multinacional farmacêutica do mundo, da época, que era a Rext. E eu cheguei ao cargo de diretor médico de pesquisas clínicas América Latina. Então, eu coordenava pesquisas em 13 países da América Latina e tinha contato direto com os departamentos da América Latina. No Chile, o diretor médico era diretora, tá? Só tinha 2 países que o diretor médico era diretora, o Chile e o Uruguai. O resto era tudo homem. Essa diretora chilena, ela coordenava uma equipe de 12 homens e uma moça, entre assistentes de pesquisa clínica, coordenadores de estudos, gerente médico, etc. e tal. O que ela fez em 3 anos que eu estive na América Latina, que eu vi ela fazer, ela foi devagarinho despedindo homens e pondo mulheres no lugar. E o fato é que, em 1998, quando eu estive pela primeira vez no departamento dela, era ela de mulher, uma moça que era bioestatística. Pessoal, compartilhe a nossa live para ela poder circular melhor. E 12 hoje é uma live muito especial. Bem. Quando eu voltei em 2000 lá, ela ainda era diretora médica e tinha nada menos, tinha contratado mais um, inclusive, que 13 mulheres. Tá, agora eu vou te interromper. Tá? Agora eu quero só dizer o que aconteceu. Dobrou a produtividade do Chile, apenas acabou sendo a líder em estudos depois do Brasil, que é um país que cabe uns 30 Chiles dentro do Brasil, né? Porque, infelizmente, a verdade é que a mulher tem uma persistência, uma paciência e uma disciplina que o homem já deixou de ter há milênios. Não é à toa que eu tô com você há 20 anos. Né? É verdade. Então, pelo amor de Deus, pessoal, aí recursos humanos, gerentes de recursos humanos, não vão começar a contratar só mulher e deixar homem aí para ser faxineiro de chão de fábrica e lavar privada, pelo amor de Deus. Agora, eu vi vezes demais situações em pé de igualdade, em que se cortou a cabeça do homem e botou mulher no lugar, com um perfil muito semelhante, um currículo às vezes idêntico, e a mulher deu de 10. Então, mulher é um bicho realmente incrível. Mulher é tudo de maravilhoso e tudo de perigoso que há sob o sol. Por que perigoso? Perigoso, dentre outras coisas, porque... Na hora. O Chile, por exemplo, colocou
uma dúzia de homens não é no seguro-desemprego, por exemplo, não? Não é pouca coisa. Perigoso porque a mulher, ela foi equipada para esperar. Ela aguarda um filho 9 meses. Olha aqui, ó. Peraí, só um instantinho. O Daniel Portugal perguntou se nós temos orgulho do passado do Pedrinho. Em absoluto. É isso que a gente está tentando. O tempo todo, eu, o Alfredo, o Jefferson, a Rachel. Gente, ninguém faz apologia ao passado do Pedrinho. Pelo contrário, tá? Ninguém admira o Pedrinho do passado. O que a gente quer, né, nas redes oficiais do Pedrinho, que eu criei para ele, que nós criamos para ele, porque o Alfredo foi o único da equipe que continuou comigo desde o começo. E começou e está até hoje. Ele é o único. Então, não tem nada a ver com o Pedrinho Matador. Tá? O que nós temos uma clínica de terapia holística da dor. Então, a nossa proposta é mostrar que uma pessoa que teve o passado que o Pedrinho Matador teve, que nós não conhecemos esse Pedrinho Matador, e conseguiu ser a pessoa com a qual nós convivemos durante 1 ano e meio, mais ou menos, que se uma pessoa como ele, né, que seria o paradigma assim, máximo de tudo, de sombrio, de cruel, de terrível que há na natureza humana, o Pedrinho Matador foi. E como que esse Pedrinho Matador conseguiu ser o Pedrinho que nós conhecemos? Então, gente, a nossa proposta é essa. Não tem nada a ver com admirar Pedrinho Matador. Tem a ver em admirar quem o Pedrinho Rodrigues foi. O Pedrinho que nós conhecemos. Porque se alguém saiu do inferno que ele viveu, e o inferno está dentro de cada um de nós, e ter uma vivência solar como ele teve ali, vocês podem acompanhar aqui no canal dele, os vídeos, desde o primeiro que eu fiz, até o último que eu postei, quer dizer, não foi o último que eu postei, mas o último que ele me mandou ainda vivo, foi poucas horas antes dele morrer, e eu postei. Então, assim, a grande questão é, se ele conseguiu, é óbvio que cada um tem seu próprio DNA. Cada pessoa é única. Ninguém é melhor do que ninguém. O Pedrinho não é melhor do que ninguém. Nem eu, nem o Alfredo. Todos nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Só que uma coisa que eu admirei sempre muito nele é que ele não se entregou ao vitimismo. Ele, apesar de ter sofrido tudo que sofreu, ele conseguiu dar a volta por cima. Então, é desse Pedrinho que nos orgulhamos, né? Isso. Nós nos orgulhamos da recuperação emocional principalmente e social do Pedrinho, que ele enfrentou com galhardia, que ele enfrentou com uma coragem incrível. Coragem de morrer, inclusive. Coragem de morrer, inclusive, porque sair de onde ele saiu, de uma situação de assassino em série, com alguns assassinatos com requintes de crueldade incríveis, e ele ter se tornado, como ele vinha se tornando, e é isso que mais me dói, e certamente foi dói. Por isso que ele voltou. Ele vinha se tornando... E aí, pessoal, deixa eu te interromper. Tá. As pessoas perguntam, algumas falam que você é corno, perguntam se você não tinha ciúmes de mim com ele, porque elas não têm dimensão do que foi essa vivência. É verdade. O Pedrinho, ele vinha se tornando o herói e o modelo de um grande número de detentos jovens que estavam próximos de recuperarem sua liberdade, outros detentos que estavam recém-liberados, porém ainda em condição de ter que prestar contas da sociedade, às vezes dormir no presídio, estavam ainda... Semiaberto. Regime semiaberto, enfim. E
eles estavam se espelhando no Pedrinho, baseando que se o Pedrinho, que foi quem foi, e esteve 40 e tantos anos preso e respondeu a centenas de processos, conseguiu se reabilitar, eles com crimes muito menores e com penas mais brandas, iriam conseguir se reintegrar novamente, iriam conseguir ser profissionais, iriam conseguir ser pessoas integradas à sociedade, iriam conseguir casar, iriam conseguir ter filhos, iriam conseguir ser cidadãos honestos, trabalhadores, tementes a Deus. E ele, Pedrinho, estava sendo um farol para esse pessoal perdido num oceano de dúvidas, insegurança e autoestima zero. Então ele está fazendo uma falta tremenda, porque ninguém substituiu esse papel até agora, e nós não sabemos se alguém irá fazê-lo. Porque o Pedrinho era um conhecido, um herói, ele era uma figura central na vida de todo e qualquer detento, como na vida de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas que nunca o conheceram. E, de repente, esse papel está vago. E aí as pessoas não entendem por que eu tive aquela reação tão violenta no dia você mesmo, foi você que me falou, né, que ele tinha morrido, e eu imediatamente quis ir para lá, para Mogi, e lá eu tive, assim, um surto, porque não, eu sou humana, e esse vídeo viralizou, eu tirei das minhas redes sociais, mas as pessoas, os abutres das redes sociais, os haters de plantão, eles usam esse vídeo constantemente para me atacar, mas eu não me envergonho disso. E o Alfredo, ele entendeu perfeitamente o que aconteceu. Por quê? Porque ele convive comigo há 20 anos. Ele sabe quem eu sou. E eu sei também quem o Pedrinho era. Eu nunca senti ciúmes do Pedrinho pela simples razão que ele sempre se demonstrou imensamente respeitador. E ele tinha uma admiração profunda pela Isa e um respeito muito grande por nós dois como as figuras centrais da reabilitação dele. Essa aliança aqui, Fredo, as pessoas sempre perguntam se você não tem ciúmes de eu andar com isso aqui no pescoço, porque era a corrente que ele estava usando quando ele foi assassinado. E olha só, ela não se partiu, gente. Ele foi degolado e essa corrente não se quebrou. O que significa essa corrente, Fredo? Ela significa um elo de união espiritual muito grande, porque a postura do Pedrinho em relação a Isa foi de pai, foi de protetor e defensor. Nunca de alguém que estivesse interessado em um comportamento abusivo de natureza sexual. Em nenhum momento ele falou, fez, dirigiu um olhar ou sugeriu o que quer que fosse nesse sentido. Sempre preocupado com o bem da Isa, ele checava todas as pessoas que estavam na rua quando fechava a clínica, e a Isa, ela mora no segundo andar da clínica. E o Pedrinho era extremamente observador, então ele sabia quem era a nóia, ele sabia quem estava piruando ali para tentar achar casa para assaltar, ele conhecia tudo. O Pedrinho era uma pessoa que ele olhava um carro, ele sabia que o carro já estava parado ali há 8 horas. E que não havia razão para ele estar parado ali 8 horas. Então, coisas que nós, né, esse esquema FBI de ser, coisas que nós não tínhamos a malícia e a vivência, ele tinha. E sempre vai restar em mim a dúvida se ele não foi a Mogi das Cruzes, visando exatamente proteger a Isa e evitar que as coisas chegassem até ela, porque já tinham pessoas que, além de não entender nada, pessoas cheias de ódio de um Pedrinho que nunca conheceram, de um Pedrinho que nunca os prejudicou em absolutamente nada, porque eu vi declarações de pessoas falando como se o Pedrinho tivesse assassinado escoteiros, freiras, pais de família, ninguém lembrando que as vítimas, entre aspas, do Pedrinho,
foram basicamente estupradores, assassinos, sequestradores, torturadores. Tá? Não estou defendendo que ele tivesse o direito de matar quem ele matou. Agora, Exatamente. quem ele matou, sinceramente, não está fazendo muita falta para o mundo. E não pensem que foi lamentada a morte por muita gente, não. Foi muito mais um alívio, porque ele também eliminou pessoas do meio social que fizeram muito mal, muito sofrimento, muita dor, muitas perdas para muitas e muitas famílias. Isso também tem que ser destacado. Ou seja, ninguém tá dando a ele, gente, tá justificando o que ele fez, tá? Porque eu recebo mensagens de ódio direto falando que eu estou defendendo assassino, porque eu não vou atrás das vítimas dele. Não vou porque eu não conhecia as vítimas dele, eu conheci ele. Eu não sei quem foram as vítimas dele. E não quero saber, não me importa mais. Pessoas que se referem a ele como se ele estivesse vivo ainda, gente. O cara, antes de nascer, já estava levando porrada. Sobreviveu 42 anos ao sistema. Saiu, foi assassinado. E ainda tem gente xingando, ainda tem gente querendo, assim, tripudiar em cima da morte dele. Isso é de uma baixeza, sabe? Isso é uma sociopatia. Sabe? Isso eu não tenho a menor empatia com os sentimentos dos familiares dele. Pessoas que queriam, assim, quando ele estava vivo, ir no túmulo do pai, sendo que nem sabe onde é o túmulo do pai, ninguém sabe. Tem muita história por trás da história que ninguém sabe. E Sabe, até porque quando as pessoas xingam ele aí, tipo, você fala, mas o que ele fez pra você odiar? Tipo, odeia sem Rachel, tá conhecer. meio baixo que eu não estou ouvindo. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, Agora eu Rachel? consigo. Isa? Não, eu ia falar assim que até porque a maioria das pessoas que xingam ele nem conhecia ele, sabe? Tipo assim, odiava sem conhecer. E quando você perguntava assim, o que ele te fez pra você odiar alguma coisa, tipo, eles não têm resposta. Odeia pelo que as pessoas falam, não porque conhecia ele, sabe? Não sabe um terço, não pesquisam, não vão atrás e, tipo, vai pelo achismo, pelo que as pessoas falam, pelo o que a mídia posta, sabe? Então, é chato, né, essa parte. Só que, por mais que você tenta falar, eles não, né? Eles só vão lembrar do Pedro de Mas 2017 para baixo. Eles não vão lembrar do dia que ele saiu e... eu tenho assim que te parabenizar e eu tô assim, eu te confesso que eu tô muito cansada, muito, 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 porque eu sou uma formiga no oceano e você foi uma bênção trazendo essa ideia de mostrar os cortes humorísticos dos nossos vídeos. obrigada. Então, assim, uma bênção que você não tem noção, uma bênção que as pessoas acham assim que eu e o Alfredo tivemos, né, Alfredo, falaram que nós éramos um casal de advogados que estavam ganhando dinheiro em cima do Pedrinho. Advogado Já do diabo. pensou? Já vi. Vai nessa. É cada absurdo. Eu queria só dizer uma coisa importante também. Definitivamente há uma passagem bíblica de Cristo que 99,9% das pessoas não conseguem respeitar. Não julgueis para não seres julgados. Nós temos uma pressa muito grande de julgar quem nós sequer conhecemos. Ou julgar pessoas de quem nós nunca tivemos contato com a história real. O Pedrinho estava na barriga da mãe dele, que era uma pré-adolescente, e o pai dele, este sim, um psicopata incrivelmente violento. Não fala do pai dele, porque o pai dele tem outros filhos. Tudo bem. Tá, mas era um psicopata. Tá, mas... Bom, enfim. Também não está aqui para se defender mais. Tudo bem. Enfim. Foram ataques